Olá, tudo bem? Nesse vídeo, vamos falar sobre funções de conversões para tipos numéricos, tanto os tipos inteiros quanto de ponto flutuante e decimal. Para converter um número no tipo byte, você usa a função cbyte e uma expressão como parâmetro. Essa expressão tem que resultar em zero ou qualquer número positivo que resulte até 255, que é a faixa de números do tipo byte. Aqui está um exemplo, cbyte 4.56 resulta em 5. O short é o C-short, o resultado tem que estar dentro da faixa do short. O integer também é a mesma coisa, o long, o single. A diferença do single é que o single tem casas decimais. Eu vou fazer um exemplo para a gente ver. Todos eles têm que estar dentro de sua faixa. CDBL é o double, CDEC é o decimal. Então, lembrando que o resultado tem que estar dentro da faixa daquele tipo. Então, aqui eu tenho um button, o nome dele é button 1, 2 cliques nele, eu tenho essas instruções. Você copia que eu vou executar, ou então só presta atenção. Vou executar, são as mesmas que estavam naquele quadro que eu acabei de apresentar, esse quadro aqui. São essas mesmas aqui. Vou executar, está aqui. cbyte 4.56 deu 5. Por que deu 5? Porque termina, que depois do decimal termina em 5. A partir de 5 ele arredonda para cima. Se for menor que 5, se fosse 4.46, por exemplo, ficaria só o 4, ele desprezaria o decimal. A mesma coisa aconteceu aqui com o C-short, e ele desprezou os decimais. Aqui no inteiro, no C-int também, ele desprezou os decimais, e no C-long ele arredondou o último número para 5, para cima, né? Você tem que observar que tudo aqui, ó, são números. Então, o separador de decimal é o ponto, não é a vírgula, é o ponto. Números são separados por ponto. Aqui, eu tenho uma conversão para um single. Só que o que eu tenho aqui dentro, como expressão, não é um número, é um string com um valor numérico. E o separador de decimal é a vírgula e não o ponto. Então, veja, tem que ser um número e o separador decimal tem que ser a vírgula, quando for um string. Aí ele converte para um número. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou multiplicando esse número que resultou por 2. É essa parte aqui. Isso daqui é essa parte escrita até aqui, até no igual. Veja, 5 até igual. Essa daqui é a conversão em si, que é esse aqui. Aí tem uma concatenação com esse tracinho e uma seta. E depois tem essa multiplicação aqui, que é a conversão vezes 2, que deu 113.786. Lembrando que ele era um string, tornou-se um número. A mesma acontece com o double. O que vai diferenciar é que a faixa é maior e o decimal é maior ainda. Veja que aqui é negativo, resultou no número negativo. Pontos importantes. Aqui, se eu colocasse aqui ó, 255, ele já vai dar um problema. Por que ele vai dar um problema? Porque a faixa de números do tipo byte vai de 0 a 255. Como ele vai arredondar aqui, vai dar 256, porque isso é um inteiro. Então ele já está falando ó, que a expressão de constante não representa no tipo byte. Se eu colocasse aqui 254, aí ele vai dar certo. O mesmo acontece aqui. Se eu pôr 40.000, ele também vai estourar, porque vai até 32.760 e alguma coisa. O short. Se fosse um integer, ele teria dado certo, mas aqui não dá. Então você tem que prestar atenção nisso. O mesmo vai acontecer com todos eles, apenas que as faixas são maiores. Se eu fizesse isso daqui, ó, 2, 5. Veja que esse aqui, ó,
ele já deu problema. Deu problema logo aqui. Mas se ele fosse um string, que tivesse assim, esse problema não apareceria aqui em tempo de desenvolvimento. Mas ele ia aparecer em tempo de execução. Quando eu executar, veja que ele vai resultar num número maior que 255. Ele deu um estouro. A operação aritmética resultou em um estouro. O estouro significa que ele está fora daquela faixa. Então veja que eu consigo ver que está estourado quando é um número. Mas quando é um string, eu só vou saber na hora que eu executo. Então você tem que tomar diversos cuidados quando você lida com números. Primeiro, usar o tipo correto, fazer as conversões corretas para que seu cálculo fique realmente correto. O que eu queria te mostrar nesse vídeo era isso. Sugiro que você assista os outros vídeos que falam do tipo inteiro e do tipo ponto flutuante e decimal, porque é muito importante entender os números na hora que você vai fazer as operações matemáticas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. Se inscreva no canal para receber as notificações. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.